Olá, galera. Boa tarde. Bem-vindo ao canal Direita Presente mais um dia, fazendo um vídeo aí depois de tanto tempo, né? Porque a nossa política é realmente vergonhosa e a gente pegou agora uns fatos que torna cada vez mais vergonhoso a situação da nossa política aí, nacional. Ontem tivemos diversas manifestações aí dos estudantes, né, que querem reivindicar os direitos dizem sobre os 30% do corte do governo. Olha, veja bem, aqui se trata de uma opinião do cidadão comum, assim como você. Para pensar, começa a analisar. Como que o ministro vai cortar 30% da verba, sendo que 85% são de gastos que seria impossível cortar? Por exemplo, folha de pagamentos, né, o cuidado com a estrutura, é impossível ele cortar 30%. Na verdade, o que o ministro propõe é cortar 3,5% da verba. Não é cortar, veja bem, é contingenciar. E aí é onde eu fico mais preocupado, porque são estudantes mesmo? Será que são estudantes? Porque essa galera universitária não sabe a diferença entre corte e contingenciamento? Meio estranho. O Lula fez um corte de 1,28 bilhões na época dele e não teve nada disso nas ruas. E foi um corte. Aqui nós estamos falando de um contingenciamento. Contingenciamento é adiar as dívidas. O governo, ele precisa cumprir a meta de responsabilidade, né? Ele precisa ter ele precisa fazer esse contingenciamento para atingir as metas fiscais, estar dentro da lei, coisa que, por exemplo, os governos anteriores não fizeram. Então precisa ser feito esse contingenciamento. E o que mais me admira são os estudantes não saber a diferença entre uma palavra e outra, né? Eu já vi até brincadeiras do ministro aí com chocolate. Se procurar os vídeos na internet, você vai encontrar onde ele pega o presidente e fala: olha, eu vou ensinar aqui com chocolates, né? Vamos cortar os chocolates para ensinar. Também eu vejo muitas pessoas, quando você vê aquele negócio, o Bolsonaro falando idiotas úteis, eu vou citar exemplo aqui para ficar claro para você de um idiota útil. Ontem eu estava passando em uma determinada rua, encontrei um determinado amigo, e esse determinado amigo me disse o seguinte: ei, Bolsonaro só tá fazendo cagada, hein, meu? Aí eu falei: é mesmo? Me fala aí, qual que é a cagada que ele tá fazendo? Aí sabe o que ele me disse, galera? Pasmem. O Bolsonaro vai cortar o 13º, as férias, todos os benefícios do trabalhador. Isso aí me disse o tal amigo, né? E eu falei assim: mas peraí, não, onde você viu isso? Aí, pasmem, a mãe do determinado amigo estava lá também e ela disse assim: eu tô sabendo mesmo, os professores estão tudo fazendo passeata na rua aí, porque vão tirar por causa do INSS. Aí eu falei: como é? Ela é da Previdência. Aí eu falei: peraí. Então, galera, presta atenção. Isso é ser idiota útil e massa de manobra. Quando eu fui perguntar de verdade, mas peraí, vamos lá, você sabe do que você está falando? Porque são três assuntos totalmente diferentes, né? A reforma da Previdência é uma coisa. Aí você tem a questão da verba, do contingenciamento de verba, né? A segunda coisa. E você tem uma terceira coisa que esse camarada estava falando, que era de 13º, que é tudo fake news, né? Porque são cláusulas pétreas e que isso não vai mudar, já foi comprovado. E aí eu cheguei na conclusão. E logo mais tarde, quando eu chego em casa, eu vejo na televisão, vi na internet o Bolsonaro falando: isso aí são uma minoria de idiotas úteis. E aí o pessoal fica: nossa, chamou de idiotas úteis. Mas será que não são? Será que não são? Faz essa pergunta. Começa a analisar o que estão brigando. Galera, é o seguinte, eu quero deixar claro aqui que toda manifestação, ela tem sua legitimidade. Você tem que entender, né?
Se o camarada quer brigar pelo contingenciamento, é direito dele, né? É direito dele. Mas eu estava na Paulista por coincidência, porque eu estava trabalhando e quando observei lá a manifestação, a maioria era Lula livre, falando sobre a CUT, né? Poxa, ali estavam brigando por quê? Era uma passeata política, era uma questão partidária, né? Não vi nenhuma bandeira do Brasil, não vi nada, não, ninguém estava preocupado com isso. Ali era um movimento político que estava interessado mais em demonstrar a força da esquerda, né? Do que falar sobre contingenciamento nas universidades. É assim, a coisa deixa de ser legítima quando ela perde seu foco e muda de viés. Lá o viés era outro, né? A ideologia lá, olha, vamos brigar para eles, vamos aproveitar esse momento, né? Talvez até tinha um professor, algumas pessoas lá que estavam interessados em não aceitar o contingenciamento. É direito deles, não quer aceitar, vão lá, foram se manifestar, é legítimo. Agora o que não vale é usurparam de uma situação para querer revogar outra. Então assim, passa a ser idiota útil, né? Passou a ser uma massa de manobra. E é mesmo, é uma massa de manobra. Se for contra o que eu estou dizendo, escreve aí no canal. Sou contra o que você está dizendo, porque isso e aquilo. Cara, não tem como. A gente, quando foi brigar por Bolsonaro, a gente não estava preocupado com o Bolsonaro. A gente estava preocupado com o Brasil. Ele era uma chance que a gente tinha. E que hoje, o que a gente observa, no meu ponto de vista, é que assim, o Bolsonaro, tudo o que faz, fala, tudo é contrário, né? Tudo tem que ter um antagonista, nada tá certo. Então você tinha lá uma pessoa falando da reforma da Previdência, que foi aquela mãe do amigo, que os professores estavam fazendo manifestação por causa da reforma da Previdência. Não, negativo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se tornou uma massa de manobra. Então o que ela estava querendo dizer para mim, tô contra esse governo, é mais bonito, já chega, olha, eu não gosto desse governo aí, e acabou, sou esquerdista mesmo, entendeu? Ou sou mau caráter ou sou idiota útil, porque para você votar na esquerda, para você apoiar a esquerda, para você se manifestar pela esquerda, ou você é idiota útil. Idiota útil quer dizer que teoricamente você não tem tanta culpa assim, ou você é um mau caráter, que sabe que não vale nada e mesmo assim apoia. Mais tarde também conversei com um outro amigo que esse é um mau caráter, que ele é esquerdista puro mesmo. E aí ele disse assim, olha, esse dinheiro aí não deveria estar tirando das universidades, porque isso é para poder pagar a dívida pública. Isso é a conversa dele, tá? Eu estou só repetindo, vendendo o mesmo peixe. Então tinha que dar o calote. Mas peraí, não paga as contas? Não, essa dívida já foi paga há muito tempo, com juros e isso e aquilo. Não tem que pagar nada. Tinha que dar o calote. Como a Cristina Kirchner fez na Argentina, o maior calote da história. Bom, resumindo, galera. A gente tem uma mídia esquerda que detona nossa sociedade, detona nosso país, né? E quer acabar com o governo. Ponto final. É só isso que é o interesse. Detonar com o governo. Aquela manifestação nada mais é do que partidária, né? Quem está ali envolvido, idiota útil ou mau caráter, né? Vamos resumir logo. E você que é da direita, se você observar bem, hoje você já não tem mais onde se manifestar, porque toda a mídia de esquerda, todo mundo que se levanta pela direita, eles tentam calar. Hoje a maioria dos youtubers já estão sendo desmonetizados, já estão querendo calar de qualquer forma. Se você pegar o Olavo de Carvalho já está com conta de Facebook, está com tudo bloqueado. Então ele chegou numa conclusão de que, olha, não vale mais a pena tentar ajudar o Brasil, né? Fora alguns problemas que estão acontecendo com alguns militares que estão aí no governo, por exemplo, o Cruz. Você tem aí
Um governo que tentar... O que eu tô vendo hoje, tá? A minha análise política, pode ser que eu esteja errado, não sou a voz da verdade, mas você tem aí um Bolsonaro que serviu de camisinha para os outros, para esses generais que acabaram entrando, generais de 4 estrelas, estão tudo aí envolvido no governo, mas que, do meu ponto de vista, estão sem futuro, porque estão apoiando a esquerda. Eles não representam os militares. Eles estão lá, eles são militares porque já são reformados, né? São generais e tudo mais. Representam, assim, porque foram, porque já se reformaram, mas não representa em si o exército brasileiro. Eu tenho certeza que o exército não pensa dessa forma, né? Mas esse é um outro problema para discutir em um outro vídeo. A questão aí da briga de Olavo de Carvalho e os militares aí que aí estão no governo, os militares que mais apoiam a esquerda, que é o pior, né? Bom, até na polícia militar você tem os policiais que são ladrões, que são corruptos, então por que na parte do exército também não teria aquele que é o esquerdista que não está do lado da direita, né? A história ainda não está muito bem definida. Mas é isso aí, galera. Bom resto de dia aí para quem está trabalhando. Até mais.